Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma Escatologia Pura. Pessoal, você que está chegando agora, canal novo, tá? Se inscreva aí, deixe seu like, ative o sininho de notificação, como você está vendo aí, e compartilhe bastante. Compartilhe bastante, você que gosta de escatologia, a doutrina do fim dos tempos, compartilhe aí com mais de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, ou seja, deixa Deus te usar. Como o canal gira em volta da escatologia, é lógico, nós temos que trabalhar em cima desses assuntos aí. Então eu quero trazer mais um assunto que eu considero escatológico e necessário nos dias de hoje com você. Pegue aí um papel, pegue aí uma caneta também, para a gente estudar um pouco sobre a escatologia. Eu quero trabalhar em cima de um tema hoje. O tema é: o arrebatamento será precedido de sinais? Hein? O que você diz aí? O que você acha? O arrebatamento da igreja, a saída da igreja, será precedida por alguns sinais? Bom, nós, logo a princípio agora do nosso ensinamento, nós precisamos entender que é um pouco perigoso a gente afirmar que para o arrebatamento da igreja acontecer, tem que haver um resquício ou um sinal que leve o povo de Deus a dizer mais ou menos assim: está acontecendo tal coisa, então o arrebatamento da igreja vai acontecer daqui a um mês, 15 dias ou nessa semana. Por quê? Porque se nós seguirmos essa linha de pensamento, nós estamos lançando por terra ou invalidando a iminência do arrebatamento, como eu já falei aqui sobre a iminência do arrebatamento. A palavra iminência significa algo que vai acontecer a qualquer momento. É o arrebatamento da igreja, tá? Que vai acontecer a qualquer momento. Disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo de número 36, né? Versículo de número 42, 43, 44 de Mateus, não é isso? E estarão dois no moinho, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Ou seja, Jesus falou muito sobre a iminência do arrebatamento. Então, o arrebatamento, logo a princípio, ele não precisa de um sinal para que as pessoas, ou seja, os crentes, possam se firmar, entendeu? Achando que depois desse sinal evidente, o arrebatamento acontecerá logo na sequência. Não, a gente não precisa de um sinal como esse. Principalmente assim, há rumores aí de paz, há rumores de guerra, há rumores de que o terceiro templo vai ser construído. Não, agora vai acontecer o arrebatamento. Não, o arrebatamento não precisa disso daí. Só que a Bíblia fala, principalmente no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, de alguns eventos que vão estar acontecendo, detalhe, com a participação da igreja quando esses eventos se desenrolarem. Nós chamamos, vale ressaltar. Jesus chama esses eventos, e eu quero trabalhar em cima de alguns aqui, de princípios de dores ou contrações da grávida, tá? Em Mateus 24, versículo de número 8, que Jesus falou, esses são apenas princípios das dores, não vos assusteis, porque esses são princípios de dores. Mas um dos sinais que nós podemos afirmar que são princípios de dores ou contração das grávidas é o sinal da apostasia. A palavra apostasia significa afastamento, deserção e renúncia. Mas a apostasia, para você entender melhor, junto comigo, ela se divide de duas formas. Pastor, a apostasia se divide de duas formas? Sim. Meu nobre amigo, minha nobre amiga, se divide de duas formas. A primeira dela é a apostasia teológica. O que é apostasia teológica? É a rejeição total dos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o que diz a segunda base bíblica, 2 Timóteo 4, verso de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula.
Esta palavra desviarão está relacionada no sentido de apostasia. Queridos, há muitas pessoas, infelizmente, no nosso meio, que, principalmente ensinadores da palavra, que infelizmente adulteram, não são todos, mas adulteram a palavra cristocêntrica nos púlpitos, ou seja, nas igrejas. Nós estamos num tempo hoje em que muitas pessoas estão, infelizmente, rejeitando a sã doutrina. Porque o evangelho cristocêntrico e as cartas pastorais inspiradas pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos são justamente, biblicamente, a regra de vida, de comportamento, de ética e de vida espiritual na vida de todos aqueles que decidiram seguir a Cristo. O evangelho cristocêntrico, ele envolve a doutrina da renúncia, a doutrina da santidade, envolve também a maneira comportamental de como eu devo andar, de como convém andar na casa de Deus, e fala sobre a doutrina também das dificuldades. Cristo nunca maquiou as dificuldades, ou seja, um evangelho que não precisa de reforço ou muito menos de adulteração, tá bom? Por isso que lá no final do livro de Apocalipse tem justamente uma advertência para os mestres da palavra de Deus, dizendo que se alguém acrescentar ou omitir algum tio, alguma vírgula, lhe será também tirado uma parte da árvore da vida. Então isso ali está relacionado aos ensinadores da palavra. Então, uma das características da apostasia é a teológica, aonde no nosso meio há pessoas que rejeitam, líderes que rejeitam, relativizam alguns assuntos que não é para ser relativizado, porque justamente para implantarem suas ideologias, e que são corrosivas, os apóstolos trabalharam muito em cima da questão das heresias no meio do povo, tá? E hoje nós estamos num tempo de um aumento da adulteração dos ensinamentos de Cristo, mas também a apostasia se divide da segunda forma, que é a moral. O que é apostasia moral? É aquele que era crente e deixa de permanecer na fé. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo de número 2, isso aqui é muito forte. Olha o que ele fala sobre a apostasia moral. O verso de número 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso aqui é a apostasia, o quadro atual da apostasia moral. Há muita gente, infelizmente, no nosso meio, que deveriam se comportar como ovelha, deveriam agir como ovelha. Foram chamadas, entendeu, pelo Cristo, pelo Supremo Pastor, para se comportar e ter um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida que tinham outrora lá atrás, mas que, infelizmente, ao invés de se comportarem como ovelha, ainda cultivam ainda os mesmos hábitos, a mesma antiga e velha vida, ou comportamento, melhor dizendo, no aprisco do Senhor. Isto é apostasia moral. E nós estamos vendo muito isso aí, infelizmente, no nosso meio. Pessoas que estão totalmente afastadas de Deus, afastadas da palavra, estando dentro de um ambiente que nós consideramos ser respeitoso, entendeu? Que é a igreja onde a gente serve a Cristo com os nossos dons, principalmente. Então, no nosso meio há muitas pessoas que renunciam um estilo de vida cristocêntrico, salvífico, santificador, entendeu? Do nosso meio, o que é isso? São características da apostasia. Então, a apostasia, ela é um dos sinais que precedem a volta de Cristo. Até então, o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, ele fala sobre a apostasia dos últimos dias também. Olha o que ele diz. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esse versículo de número 3 já nos dá o entendimento de que, para que o anticristo se manifeste, isso daí é um outro tipo de ensinamento, que em breve nós vamos trazer aqui no canal, para que o anticristo se manifeste, primeiro, tem que haver uma apostasia. E detalhe, essa apostasia não está relacionada ao mundo. O mundo não tem com o que apostatar. O mundo já é apóstata. O mundo já é afastado de Deus. O mundo renuncia. Muitos renunciam o evangelho salvífico, a graça salvífica. Muitos não são simpatizantes com a fé da igreja na pessoa de Cristo Jesus, porque Paulo, ainda no capítulo de número 3,
da sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no verso de número 2, ele diz, porque a fé não é de todos. Então, infelizmente, nem todos crerão para se salvar. Então, essa apostasia que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 3, não é uma apostasia lá de fora. O mundo já é apóstata, mas está falando de uma apostasia severa, teológica, melhor dizendo, teológica, que é a rejeição total dos ensinamentos originais de Cristo dos apóstolos, tá? E a apostasia moral é o abandono de um padrão de vida moral e espiritual que deveria ser cultivado no meio do aprisco, tá? Então essa apostasia que Paulo apresenta e que o Espírito Santo apresenta a Paulo e Paulo apresenta a Timóteo e aos de Tessalônica tem tudo a ver no âmbito religioso. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não apostatarmos teologicamente dos ensinamentos de Cristo e principalmente moralmente. O que a Bíblia diz? Aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Então devemos vigiar, ser sóbrios. Jesus falou muito sobre isso. Os discípulos falaram muito sobre isso, sobre a importância de vigiarmos, de estarmos sóbrios, tá bom? Um também dos sinais que também precedem o arrebatamento da igreja, onde a igreja estaria presenciando tudo isso, essas duas apostasias teológica e moral, também a igreja presenciaria também a multiplicação de religiões e práticas demoníacas. O aumento de religiões e prática demoníaca. Cara, há muitas religiões se formando, tem muitas religiões do mundo. A preocupação é trazendo agora para o nosso meio, para o meio evangélico. Há muitas religiões, há muitas práticas que não são de Deus no nosso meio. Em 2 Coríntios 4, versículo de número 4, diz que o Deus deste século cegou entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é o poder de Deus. Em 1 Timóteo 4, versículo de número 4, Paulo, o próprio Timóteo, vai dizer que, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que muitos dariam ouvido a fábula. O que está acontecendo no nosso meio? Há muitas práticas demoníacas, infelizmente, no nosso meio, e é lógico, nós como pregadores e ensinadores da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar, tá? Nós temos que nos posicionar. Então, uma das marcas de práticas demoníacas nos dias de hoje, desses últimos dias, o que é? É o aumento do materialismo, de pregações materialistas no nosso meio. O que nós observamos hoje por aí? Cara, um evangelho relativado, um evangelho materialista, um evangelho onde você tem que dar tudo, se você não dá tudo. E quando eu falo de dar tudo, eu não estou falando de uma entrega total de vida, estou falando, sabe do quê? De dinheiro. Aonde Deus só será evidência na sua vida, se você fazer votos, se você fazer campanha, se você entrar em desafios, se você der o dobro, se você der o triplo, se você esvaziar sua conta bancária. Nós estamos hoje num tempo em que a própria palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1, que chama de tempos trabalhosos, e há uma lista no versículo de número 2 até o 5, de como seriam os homens nesses últimos dias. Pastor, o que tem a ver o aumento do materialismo como práticas demoníacas? Porque no versículo de número 2 de 2 Timóteo diz, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento. Então hoje, nós estamos naquele tempo onde a pessoa só se dedica, só faz, só cumpre sua chamada, seu papel, seu dever, se estiver pagando bem. Eu sou a favor porque é bíblico, a favor do quê? Calma, pera lá. Eu sou a favor do quê? De fato, aqueles que se esmerilam na palavra de Deus, de fato, deve ser honrado, tá? Deve ser honrado. Financeiramente deve ser honrado também. Só que nós não podemos fechar os olhos para os abusos que a gente vê hoje de pessoas cobrando cachês altos, bandas gospel, pregadores da palavra pregando cachês absurdos de 40, 50, 30, 80, cento e poucos mil. Isso daí também já é uma outra área. Mas o que é isso? Isso só revela, esse tipo de atitude só revela o aumento do materialismo. E por trás de uma pessoa ser materialista está o quê? A avareza. O que Pedro vai dizer? Que naqueles últimos dias alguns mestres, pessoas que teriam o manuseio das escrituras nas mãos, da palavra, da Bíblia nas mãos, seguiriam pelo caminho de Balaão. Seriam mais produto do que ferramenta de Deus no reino. Então o que é isso? É o aumento do materialismo. Isso é práticas demoníacas. Uma igreja onde o camarada só vive falando de dinheiro, que a tua vida vai mudar se você der dinheiro, que o seu casamento será restaurado se você der dinheiro, seus filhos serão libertos da droga se você der dinheiro.
que tal coisa destravará na tua vida se você fizer a campanha, o desafio, etc, 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 etc. Se você der dinheiro, tudo isso daí é doutrina de demônio. Isso então são os sinais evidentes de que nós estamos nos último dia. E também como prática demoníaca também está a aceitação do matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Nós estamos vendo aí, a Igreja Católica do Papa que nos precedeu aí, foi sancionada uma lei lá, uma nova regra no meio deles, e porque o Papa que precedeu esse agora que está no Vaticano, ele era mais liberal. E o que foi que ele fez? Ele sancionou uma lei, uma regra, dentro do Vaticano, que o camarada, mesmo sendo gay, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo padre, poderia exercer a função sacerdotal. Entendeu? O que é isso? São práticas demoníacas. Porque Deus colocou desde o Éden um padrão moralmente, conjugalmente, de uma união que não é de pessoas do mesmo sexo, mas de pessoas de sexo diferente, macho e fêmea, criou o nosso Deus. Então, o aumento também da idolatria religiosa, ou seja, do sincretismo. Pessoal, o bezerro de ouro, estátuas no Antigo Testamento foram o laço e a queda, a corrupção e o desvio de Israel por milênios de anos, de geração em geração, até que eles foram para o cativeiro e Deus assim os curou no cativeiro babilônico, no cativeiro medo-persa, para que eles voltassem para sua terra, e você não vê mais hoje Israel cultivando esse tipo de idolatria no seu meio. Então, o que pode ser hoje uma idolatria religiosa? Hoje, o que nós vemos hoje nas liturgias dos cultos nos dias de hoje é o quê? É que a fé da pessoa tem que estar apoiada em objetos, em substâncias líquidas, como óleo, como flor, como feijão, como arroz, como campanha do sal, corredor do sal, campanha da toalha. E isso nada mais é do que amuletos, misticismo, sincretismo religioso, ou seja, no nosso meio. O que Jesus disse ao ressuscitar? É-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Lá em Atos capítulo de número 3, quando aquele coxo foi curado em nome de Jesus, o que foi que Pedro falou ali para todos ali? Que pela fé no nome de Jesus, aquele coxo foi sarado da sua enfermidade, recebendo saúde perfeita. É pelo nome de quem? É pela substância ou é pelo nome de Jesus que a pessoa é transformada, curada, liberta dos seus vícios, famílias são alcançadas? É pelo nome de quem? É pelo nome de Jesus. Então, essas são várias práticas, irmão. São várias práticas demoníacas no nosso meio, porque senão, se eu for fazer uma listagem aqui, o que acontece? Então, o vídeo ficaria muito longo, tá bom? Uma das coisas também que seriam evidentes no nosso meio, seria o indiferentismo espiritual. O que é o indiferentismo espiritual? É quando uma pessoa se comporta, uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa cristã, ela passa a se comportar diferente daquilo que lhe foi oferecido. Está do lado da apostasia. É a apostasia moral. É a apostasia moral. Então, a igreja seria testemunha nessa inversão de conduta contrária ao viver em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Segundo aos Coríntios 7, versículo 5, versículo 17, diz assim: se, pois, aquele está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo. João 3, versículo de número 5. Que nós precisamos nascer da água e do Espírito, senão nós não herdaremos o reino dos céus. Em 1 Coríntios 15, versículo de número 50, o próprio apóstolo Paulo, na doutrina da transformação do que vai acontecer justamente no soar da última trombeta, no verso 50 ele vai dizer o quê? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós estamos num tempo hoje que o indiferentismo espiritual está muito em alta. E aonde você vê o indiferentismo espiritual é em 2 Timóteo 3, verso 1 do versículo de número 5, aonde diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, pai, mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. O verso de número 5 destrava, ou então, melhor dizendo, nos revela de quem é esse comportamento. Nós fazemos uma divisão de 3 áreas de cumprimento dessa seção aqui de indiferentismo moral e espiritual. Primeiro, na sociedade. Segundo, família.
e outro na esfera religiosa. O verso de número 5, Paulo está justamente revelando de quem é esse comportamento. E isto aqui é o padrão de vida, infelizmente, de algumas pessoas no nosso meio que professam a nossa fé, mas negam a eficácia do evangelho, justamente do evangelho de Cristo, justamente do evangelho de Cristo, e dos ensinamentos apostólicos. Pastor, o que é isso? Isto é um dos sinais que precedem a volta de Cristo. Eu espero ter te ajudado, tá? Em nome de Jesus, com essa matéria aí, o arrebatamento será precedido de sinais, sim ou não? Então, em primeiro lugar, nós não podemos afirmar, porque isso é uma estrada muito perigosa da gente dizer assim, não, o arrebatamento, para acontecer, tem que primeiro ter um sinal X, A e B. Senão, se a gente for por essa linha aí de pensamento, felizmente, a doutrina da iminência, do arrebatamento secreto, cai por terra. E Jesus virá numa hora em que não penseis, disse ele. Mas a igreja está apercebida, está no azeite, está no óleo, está pronta para se encontrar com o seu Senhor nas alturas. Desde já, que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, deixe aí ativado o sininho de notificação, que esse vídeo tenha sido uma bênção na tua vida. Que Deus abençoe, beijo no coração. Amém. Fui!